Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. A você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que o Espírito de Deus possa falar ao teu coração, que você volte quantas vezes você desejar, você é muito bem-vindo no nosso meio. Se você está de forma online pela primeira vez também, Deus te abençoe, ou de outras vezes, participa conosco, Deus fale ao teu coração de maneira poderosa. Com Jesus na negação. Como o pastor Sandro aqui mesmo falou, nós estamos numa jornada, numa caminhada de alguns domingos, indo até dia 9 de abril, que vai ser uma noite de Páscoa, né? Uma festa da Páscoa, que nós vamos fazer um grande musical aqui, será uma noite muito especial. Uma vai dizer: levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Quando estivemos em Israel, nós falamos aqui no domingo passado, estivemos nesse local. Pedro os seguia à distância. Pedro seguia como? À distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, se sentaram ao redor dele, como você viu na encenação, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, olhando para Pedro: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, eu não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles? Homem, não sou. Porque o que foi retratado aqui está em Marcos. Eu estou lendo o que está em Lucas. Respondeu Pedro: eu não sou um deles. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. E algum evangelho, eu acho que de João, diz: olha como ele fala, olha como ele se expressa. Ele revela através das suas palavras que ele era um seguidor de Jesus. E quando ele nega pela terceira vez Jesus, o galo canta. E o texto diz aqui em Lucas que o Senhor Jesus voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor Jesus havia dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Queridos, quando a gente olha para a vida de Pedro, ele não foi o único a negar Jesus. Pedro não foi o único a negar Jesus. Se você olhar a Bíblia, você vai perceber que naquele momento todos o abandonaram. Talvez o mais próximo que ficou de Jesus foi João. E é justamente em João capítulo 6, os versículos 60 a 69, conta que Jesus estava ministrando uma palavra, e essa palavra foi uma palavra bem difícil para os seus discípulos, para aqueles que o seguiam. E Jesus tinha muitos seguidores, na verdade uma multidão de discípulos que seguiam Jesus, e ele tinha seus 12. E quando Jesus, ele ministra e traz uma palavra sobre: vocês vão ter que beber do meu sangue, comer da minha carne. E aquela palavra foi muito pesada para os discípulos de Jesus. A Bíblia conta que praticamente todos os discípulos foram embora. Todos, praticamente todos. E foi interessante que naquele episódio, quando Jesus olha então para aquele povo indo embora, ele olha para os discípulos, então os 12, praticamente só ficaram os 12, e Jesus perguntou: e vocês? Vocês também não vão embora, não? E quem que se levanta para falar? Pedro. Para onde iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde nós vamos? Queridos, uma das flechas que mais ferem o coração do ser humano chama-se ingratidão. Essa é uma das flechas que mais fere o nosso coração. Eu não sei você, mas comigo é assim. Quando se o diabo quer te machucar, se alguém quer te machucar, é ser ingrato com você. Outra flecha terrível que fere o nosso coração é a indiferença. E essas flechas, elas podem vir, por exemplo, através do abandono, da rejeição, da traição, e de diversas formas. Naquele momento específico, aquilo que aconteceu com Pedro, na verdade, serviu para que ele fosse moldado. Aquele momento específico era para que o vaso fosse quebrado.
Pedro precisava passar por aquele momento. É claro que foi uma escolha dele, mas ele precisou passar, ele foi despedaçado. Naquele momento, aquele Pedro dominante, aquele Pedro que deixa comigo que eu resolvo, aquele Pedro que era tempestuoso, aquele Pedro que dizia eu não vou negar, aquele Pedro descobriu o medo. Ele descobriu o medo. Ele mentiu, eu não conheço. 3 vezes. Ele naquele momento anulou aquela sua postura de superioridade, porque ele se achava o cara que resolvia tudo. Naquele momento tudo foi anulado, porque aquele momento também serviu para gerar sabedoria em Pedro, para gerar dependência de Deus. É importante você entender que Jesus ele venceu essa ingratidão que você já passou, ou você está passando hoje. Porque nós fomos ingratos com Jesus. Jesus, ele venceu o abandono, porque nós, como Pedro, abandonamos Jesus. Jesus, ele venceu a indiferença, porque nós, como Pedro, fomos indiferentes. Jesus venceu a rejeição. Jesus venceu a traição. Por isso que é por meio de Jesus que nós podemos vencer todas as coisas. Porque tudo que você possa imaginar ter sentido na sua vida, ou estiver sentindo agora, Jesus sentiu. Jesus passou. Todos o abandonaram. Mas é interessante quando você olha para Pedro, que por mais que ele tenha negado Jesus, mas ele foi o único que foi lá onde Jesus estava. Quando pegaram Jesus e o prenderam, ele pegou a espada e já foi querendo cortar a cabeça do soldado. Depois Jesus cura então aquele soldado e Jesus é levado. E Pedro vem, como o Gabriel fez muito bem, escondido. E ele vai até a casa do sumo sacerdote tentando se esconder. E ele vai porque ele queria estar perto daquele que ele amava. Ele queria e ele esperava com certeza que Jesus fosse fazer alguma coisa. Talvez Pedro ainda estava aguardando, assim como os apóstolos aguardavam, ele vai chamar os anjos. Ele vai mandar vir 12 legiões de anjos e vai mudar tudo isso. Talvez Pedro tinha essa esperança, olha o que estão fazendo com o meu mestre. Mas quando ele se deparou com as situações, quando ele viu que existia uma força maior que a sua, quando ele percebeu que Jesus estava se rendendo, quando ele percebeu que ele era incapaz de mudar a situação, foi aí que eu citei anteriormente, ele conheceu o medo, ele mentiu, ele traiu, ele negou. Quando eu olho para Pedro, eu aprendo algumas coisas, e eu não vou me estender hoje com você, porque Deus tem algo direto ao seu coração, e isso Deus me entregou na quarta-feira, se não me falha a memória. Quando a gente olha para Pedro, a gente aprende o seguinte: uma falha que cometemos não pode rotular o nosso interior. Uma falha que cometemos não pode se tornar uma tatuagem interior em nossa vida. Se formos falar de falhas aqui, se formos falar de pecados aqui, cada um de nós pode pegar uma caneta, um papel e começar a se lembrar. Você vai lembrar de coisas de hoje mesmo, que você viu que não deveria ter visto, que você ouviu que não deveria ter ouvido, que você falou que não deveria ter falado, que você pensou que não deveria ter pensado. Mas existem circunstâncias ou momentos na vida da gente que a gente comete falhas, como eu, como você, que criam uma tatuagem. Essas falhas criam uma tatuagem dentro da gente. Você sabe o que é uma tatuagem?
é quase impossível você depois retirar. Existem métodos hoje para desfazer tatuagens, mas é caríssimo e não fica 100%. É uma marca. Pedro teria que lidar com aquilo para o resto da vida. Para o resto da vida ele teria que lidar com aquilo. Você acha que Pedro, nos seus momentos a sós lá, ele orando, no momento de fraqueza, e será que ele também não ouviu de alguém? Você foi o cara que negou. Mas tem uma coisa na vida de Pedro que eu admiro demais. Pedro não paralisou. Pedro não parou. Pedro não se entregou, ele chorou amargamente, ele se arrependeu. Nós estamos hoje, e depois de mais de 2000 anos, estamos pregando e lembrando que Pedro negou Jesus. E parece que as pessoas tomam isso como uma mensagem muito repetitiva. Pedro foi aquele que negou Jesus. Pedro foi um dos discípulos que mais amou Jesus. Mas ele cometeu um erro. E não só um erro, ele cometeu outros erros. Mas ele não permitiu que aquela tatuagem o impedisse de romper. Porque quando ele teve um encontro pessoal com Jesus naquela praia, Jesus olhou para ele e disse: apacenta as minhas ovelhas. Porque ali estava um Pedro quebrantado, quebrado, humilde, incapaz de achar que poderia agora fazer tudo, que resolveria tudo. Mas ali continuava um Pedro que amava Jesus. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pessoas nos rotulam. Pessoas gostam de lembrar de nossas fragilidades. Talvez as pessoas gostam de fazer isso até para justificar as suas fragilidades. Mas quando você olha para Jesus cuidando de Pedro, consolidando Pedro, discipulando Pedro, lá naquela praia, lá naquele encontro com Jesus naquela praia, em nenhum momento Jesus citou o pecado de Pedro. Em nenhum momento Jesus disse: você me negou, Pedro, como é que vai ficar isso? Ele só perguntava: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. É interessante que quando eu olho para Pedro, eu lembro de Davi. No Salmo 51, 17, verso 17 diz: os sacrifícios, quando Davi ele está pedindo perdão ao Senhor, que é o Salmo 51, é quando ele pede perdão ao Senhor por seus pecados, porque ele havia adulterado, havia assassinado um homem. E ele naquela oração, no verso 17, ele diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Você sabe que às vezes nós desprezamos um discípulo que se quebranta. Às vezes nós desprezamos um líder que pecou, que está quebrantado. Às vezes nós gostamos de repetir aquilo que a pessoa fez o tempo todo. Nós gostamos de fazer questão de trazer à memória da pessoa aquilo. Talvez exista algo na sua mente que fica ali ressoando o tempo todo. Mesmo depois de um processo de confissão, de arrependimento, de tratamento. Talvez você imagine que pessoas cometem falhas do seu passado. E infelizmente as pessoas fazem isso, nós fazemos isso. Isso, claro, é uma consequência, nós não podemos controlar. Mas isso não pode, querido, impedir a obra que Deus tem para a sua vida.
não pode impedir você, jamais. Você sabe quando eu passei por uma crise de depressão em 2020, quando eu nunca tinha tido na minha vida aquilo, passei, graças a Deus. Mas quando chegou esse final do ano que eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada, e hoje nós tivemos uma aula na EBR extraordinária. Quem não assistiu a aula de hoje perdeu. Se você não assistiu, você pode assistir ainda pelo canal no YouTube aí. A aula da EBR foi extraordinária hoje, como todas as outras, mas hoje eu queria pontuar para você. E aí, quando eu fui diagnosticado, quando eu estava naquela crise terrível, e só sabe quem passa, uma das coisas que vinham à minha mente, sabe o que era? Eu ficava pensando assim: a partir de hoje eu vou ser rotulado como pastor depressivo, como pastor ansioso. E as pessoas, eu ficava pensando isso e pensava muito sobre isso. Aquilo ficava repetindo na minha mente. Vai ser aquele pastor fraquinho, aquele pastor que cai porque se deprime qualquer coisa, aquele pastor que não pode contar nada para ele, que ele já vai ficar ansioso. Você percebe como que a gente começa a rotular a gente mesmo, a gente começa, nas nossas fragilidades, a gente mesmo começa a fazer essa tatuagem dentro da gente, e pessoas começam a repetir isso na mente delas, elas não falam, algumas até falam: aquele pastor lá, tadinho dele, aquele que passa por depressão, que passou por depressão. Olha, e se eu chegar aqui um dia de cabeça baixa, talvez triste por alguma coisa, já vão ficar espantados. E será que o pastor está com depressão de novo? E se eu estiver muito agitado, alguém já vai dizer: será que o pastor está muito ansioso de novo? Por quê? Porque já vem o rótulo. Já vem a desconfiança, porque alguma coisa aconteceu. E eu sofri, queridos, de coração falo para você. Por algum tempo, desde novembro para cá, eu sofria com isso, eu ficava pensando: Senhor, eu já vou ser rotulado agora, para o resto da vida. Mas isso me fez confiar ainda mais no amor e na graça de Deus. Essas coisas me fizeram confiar mais no Senhor. Por isso que quando eu olho para Pedro, eu não olho o Pedro que negou, eu olho o Pedro que recebeu a graça, que conheceu a graça de Jesus. Eu olho o Pedro que amava intensamente o Mestre, e ele precisava entender que ele era um ser humano, ele precisava passar por aquilo. Jesus já tinha dito: você vai me negar, Pedro. Talvez você diga para você mesmo: eu nunca vou cair nesse pecado, é impossível, não tem como. Nunca diga isso, querido. Nunca ache que você é superior às outras pessoas. Nunca pense que você nunca... comigo eu nunca, jamais eu vou passar por um transtorno de ansiedade generalizado. Eu nunca vou ficar depressivo porque eu sou crente. Eu nunca vou cair nessa área, eu nunca vou entrar no campo da corrupção, eu nunca vou me desviar. Não fala essas coisas não. Porque justamente foi isso que Pedro queria dizer: eu posso mais do que as outras pessoas. Por isso que a Bíblia diz: você que está de pé, olhe para que não caia. Então quando eu olho para Pedro, eu vejo a graça, eu vejo o amor de Deus. O que aconteceu em nossas vidas pode servir como serviu para Pedro, para nós sermos moldados como um vaso que se quebra nas mãos do oleiro, e este vaso que se quebra nas mãos do oleiro, o mesmo oleiro faz de novo, reconstrói. Por quê? Porque somos todos dependentes do oleiro Jesus. Aleluia! E é interessante quando você vai lá na carta de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 1,
Se você abrir sua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 1, quando Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, começa a escrever as suas cartas, e a primeira carta que ele escreve, olha só o que ele vai dizer. E uma pessoa escreve para ele, ele dita, inspirado pelo Espírito, mas ele não deixa de expressar, mesmo no Espírito, aquilo que estava no seu coração. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia. Agora olha interessante, Pedro, ele está escrevendo, apóstolo de quem? Jesus Cristo. Pedro, mesmo com a tatuagem interior, não negociou a sua identidade. Ele sabia quem ele era. E por que ele sabia? A graça. Era a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então ele começa a escrever: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E apóstolo ali, querido, naquele tempo, não é como hoje. Para muitos era o título de estou acima de todo mundo. Eu sou apóstolo, que muita gente hoje diz, é o apóstolo. Aí vem os outros, Já teve pastor que perguntou, você já é apóstolo? Eu falei assim, como assim? Você já é apóstolo? Por quê? Porque parece que hoje se tornou um nível diferente dos outros. Ali era, eu, Pedro, enviado por Jesus Cristo, mensageiro de Jesus Cristo. Aleluia. E ele vai continuar falando, escolhidos, e fala sobre a igreja, de escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Aí Pedro vai falar no versículo 3, quando ele está escrevendo lá a carta, inspirado por Jesus, inspirado pelo Espírito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai escrever o quê? Leia comigo. Conforme a sua grande misericórdia. Leia comigo. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia! Glória a Deus! Não tira não, deixa o versículo aí. Deixa o versículo aparecendo aí. Pedro começou a escrever a sua carta inspirada pelo Espírito, dizendo: bendito seja o Deus. Ele não estava ali com aquela tatuagem interior, prostrado. Ele estava ali com a experiência que ele teve naquela praia com Jesus. Quando Jesus disse: você me ama, você me ama, você me ama, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta. Eu vejo o teu coração, Pedro, você está quebrantado, você está se humilhando. Quando Pedro encontrou essa graça de Jesus, eu fico imaginando Pedro agora pregando, depois de tudo isso. Pedro indo como missionário, como um apóstolo, pregando. E de repente ele chega num local como esse e diz: eu quero dizer a vocês, você que negou a Jesus, e aponta o dedo para todo mundo. Você que abandonou, você que não conhecia Jesus, você que abandonou Jesus, você que largou Jesus, eu quero dizer uma coisa. Então de repente todo mundo estava esperando, aí vem lá uma palavra profetada, aquela profetada logo, ele fala: eu fiz o mesmo. Eu fiz o que vocês fizeram também. Assim como eu, vocês também são dependentes da graça. Mas assim como Ele fez a minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. Assim como Ele mudou a minha história, Ele vai mudar a sua história também. Assim como eu era aquela pessoa que não me permitia ser moldado, Ele vai moldar você também. Assim como Ele não permitia ser quebrado, Ele vai te quebrar também. E quando Ele te quebrar, Ele vai te fazer de novo. E vai fazer um vaso de honra. Por isso que Ele diz: conforme a sua eterna, maravilhosa, grande misericórdia. Ele estava dizendo: Ele me regenerou para uma esperança viva,
Porque quando Jesus ressuscita, queridos, a vida de Pedro ressuscitou também. Quando Jesus ressuscitou, ele estava morto. Quando ele soube, Jesus ressuscitou, a esperança de Pedro ressuscitou. Aleluia. Jesus está vivo. Ele ainda é a nossa esperança. Então hoje, eu não quero focar nos fatos que aconteceram na sua vida, porque pouco me interessa o que aconteceu na sua vida. E não estou falando isso por falta de educação. Eu estou falando para você que o que interessa nessa noite é um coração que se quebranta. O que interessa nessa noite é um coração que se humilha. É um coração que Deus não despreza. Está na hora de você, meu querido, em nome do Senhor Jesus, cuidar da sua vida e parar de rotular os outros. Olhar para dentro de você mesmo e parar de rotular os outros. Cuidar de você mesmo e parar de ficar citando que o outro pecou. Olhar para dentro de você e ver quais são as tatuagens que existem dentro de você. E deixar ser banhado, ser lavado, ser limpo pelo sangue precioso de Jesus. E receber essa graça, essa misericórdia que Pedro chamou de grande, de esperança viva. E eu não estou falando isso para te motivar, não. Eu estou falando isso porque essa é a nossa vida, essa é a nossa história. É assim que funciona. É assim que funcionou com você e vai continuar funcionando. Você virá esse culto outras vezes e você vai ouvir a mesma coisa. Enquanto Jesus não volta, você vai ouvir: é graça, é misericórdia, é grande misericórdia, é esperança viva. Por quê? Porque hoje você pode estar bem, mas amanhã você pode estar mal, querido. Porque hoje você pode estar, estou em santidade, eu estou mergulhado em santidade, mas amanhã você pode falhar. Você é um ser humano como qualquer outro. Eu e você somos seres humanos, mas nós não podemos ser mentores de rótulos nas pessoas. Nós temos que ser aqueles que pegam o soldado que está ferido e levanta esse soldado. Ajuda a colocar cura, restauração, amor, enquanto ele quiser, enquanto ele desejar. Fecha teus olhos em nome de Jesus, se você quiser. E diga em nome de Jesus: eu não recebo, eu não aceito, eu não quero ser rotulado por mim mesmo. Eu não quero essa tatuagem interior no meu coração, não quero. O diabo é o acusador, e ele nos acusa dia e noite. E nossa boca não pode ser um instrumento do diabo para acusar as pessoas. Jesus teve misericórdia de mim, de você, querido. Quantas vezes nós negamos Jesus? Você acha que nós estamos aqui hoje porque nós somos bons, somos melhores que Pedro? Se não fosse Pedro, nós não estaríamos aqui também. Porque ele continuou, ele não parou não. Ele não se prendeu ao que os outros pensavam. O que isso serve para nós é graça, é isso que nós queremos hoje. Eu não quero olhar o Pedro que negou. Nós também negamos. Eu quero ver o Pedro restaurado. Eu quero ver o Pedro que disse: grande é a misericórdia do Senhor. Eu quero ver o Pedro que disse: a esperança viva, ele ressuscitou, ele me deu esperança. Talvez você seja essa pessoa nessa noite. Não, eu não sou o pastor depressivo. Eu não sou
que vivo com transtorno na minha vida. Eu não vou ser rotulado com isso. Eu sou pobre, cego e nu, fraco. Mas Deus falou ao meu coração: quando você está fraco, você depende de mim, aí você se torna forte. Por vezes o espinho na carne vai ficar na nossa vida, para a gente não ficar orgulhoso. Cuidado quando você trata de alguém, querido. Cuidado como você trata alguém. Tudo tem um limite. Jesus foi lá e tratou de Pedro. Ele disse: Pedro, vai apacentar, vai. Você não vai carregar esse rótulo na tua vida, não. Eu já apaguei isso. E não vou repetir isso para você. Eu sei que talvez você chegou aqui marcado por histórias da sua vida, por histórias falhas que você cometeu, como eu também. Mas quando há um coração quebrantado, como disse Davi, um dos maiores exemplos de quebrantamento que existe na Bíblia é Davi. Um homem que pecou muitas vezes, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus, que era um coração que se quebrantava, humilde. Por isso hoje não me interessa o que você fez. Eu não preciso saber o que você fez. Mas Deus, que sabe de todas as coisas, quer que você faça uma escolha hoje. Ou você continua vivendo esse rótulo que você mesmo implantou em seu coração, onde você diz: eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito mesmo, as pessoas já me veem assim mesmo, a minha igreja já me vê assim mesmo, minha família já me vê assim mesmo. Ou você hoje decide: eu quero fazer uma escolha, eu quero mudar isso na minha vida. E só tem um jeito de mudar: um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que se humilha. Porque nessa hora Deus coloca a mão sobre você. E não é pastor não, querido, é Deus que te libera. É Deus que te libera. Deus que te perdoa. E você vai perceber esse amor, essa graça, essa misericórdia chegando no seu coração. Você vai sentir sim uma paz que você não estava sentindo mais. Por quê? Porque Jesus, a paz viva, a viva esperança, Ele vai habitar em você. O Espírito de Deus virá sobre ti. Você será renovado. Você será renovada. Mas é uma escolha. Uma escolha.